Ok, estaremos então entrando em mais um estudo bíblico com respeito à segurança de salvação. O tema é em Cristo para sempre. E hoje estaremos vendo mais um tema. Depois que terminamos os versículos, os textos bíblicos, entramos nos temas bíblicos. Irmão, sempre vale lembrar realmente as diretrizes, caso alguém aí não tenha ouvido ainda. E sem essas diretrizes, nós podemos correr o risco de ensinar uma heresia ou algo que não é bíblico. Então, para nós tirarmos realmente o maior proveito desse estudo bíblico e chegarmos a uma conclusão bem firme com respeito à salvação, se realmente a salvação ela pode ser perdida em algum momento, ou se ela é eterna, conforme a Bíblia diz. Então, as diretrizes, um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, como nós vamos ver um pouco hoje, então não podemos aplicá-lo à salvação. Segundo lugar, um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E, em terceiro lugar, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto, Qualquer assunto, mas principalmente sobre este assunto que estamos vendo. Nós já passamos, irmãos, por vários textos bíblicos, não vou aqui recordar, já várias vezes aí já recordei, mas já passamos por vários textos bíblicos e entramos então nos temas. E já vimos o tema sobre crente nominal e o crente verdadeiro. Passamos também neste tema, umas 4 mensagens, só neste tema, crentes nominais ou crentes verdadeiros. Falamos também sobre a lei ou a graça. Lei ou graça. E no último domingo falamos sobre a comunhão ou relacionamento. Comunhão ou relacionamento. E hoje estaremos vendo o tema sobre a salvação ou discipulado. Salvação ou discipulado. Quando não distinguimos os versículos que tratam da salvação dos versículos que tratam do discipulado, podemos então, irmãos, causar grande confusão quanto ao assunto da segurança de salvação. Quando Deus promete a vida eterna aos pecadores, com base na fé em Cristo, sabemos então que Deus está focando ali na salvação da alma. Está falando sobre a salvação da alma. Mas quando então Deus está falando aos salvos ou aos discípulos verdadeiros, insistindo com eles a terem uma vida de dedicação, a terem uma vida de boas obras, a terem uma vida de sacrifícios, então é claro, sabemos que Deus está focando ali no discipulado. Está falando aos discípulos, está falando àqueles que já são salvos. Primeiramente, não existem graus de salvação. Não existem graus de salvação. Uma pessoa é salva ou não é salva. Não existe um mais salvo do que o outro. Não existe outro menos salvo do que outro salvo. Então não existe graus de salvação. Nenhum crente é mais merecedor que qualquer outra pessoa de ir para o céu. Ninguém é mais merecedor. Se alguém tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, esta pessoa está qualificada para ir ao céu, não por seus méritos, não porque ela mereça ou se faz merecer, mas unicamente pelos méritos do Salvador, daquele que salvou, daquele que redimiu, daquele que comprou. Pois é só em Cristo que você
e eu somos aceitos. Só em Cristo que você e eu, né, somos aceitos. Não só aceitos, mas qualificados, completos, adequados para entrar no céu. Se você chegar lá nas portas do céu, se é que o céu tem porta, né? A gente brinca muitas vezes, a gente imagina, né? Mas se você chegar lá nas portas do céu e está lá, né, como muitos imaginam, São Pedro, e São Pedro diz, você vem em nome de quem? Se você disser, eu venho no meu nome, né, Ednor de Brito, nome forte, tchê. Não é ela gostou. Mas se você chegar no seu próprio nome no céu, se é que você nem vai chegar lá, né? É só uma imaginação, que não existe esse negócio de chegar na porta do céu e não entrar, né? Se você não for, você não vai nem chegar na porta, né? Mas é só imaginando, né? Se você realmente chegasse lá no céu, pelo seu próprio nome, você não entra. Mas unicamente pelo nome, pela santidade, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito daquele vídeo, né, que eles mostram aí as pessoas chegando lá no céu, né, outra coisa imaginando, né, não existe nada disso, mas só imaginando, chegando no céu e aí eles sobem numa balança, e a balança ela consegue definir se a pessoa é justo ou não, né, se ela está apta a entrar no céu ou não. E aí chega um lá, e aí até vem com um caderninho, né, com um livro lá da sua vida inteira, né? E aí o anjo lá, ou a pessoa lá no céu pega e olha tudo lá, tudo muito bem, então sobe na balança, né? Aí sobe na balança e a balança vai lá pro vermelho, né? A pessoa não está apta para entrar no céu. E aí chega um lá que, né, com um livro mais ou menos dessa largura, não lembro agora, né, mas negócio extenso, e o anjo lá, que está lá vendo, ele olha, vixe, alguém fez muita coisa, né, tipo assim, cometeu muito pecado, né, e aí ele fala, então sobe na balança, né, aí quando a pessoa vai subir na balança, ele diz, não, você não, ele. E aí chega Jesus e sobe na balança por aquela pessoa que pertencia a ele. E logicamente a balança vai lá para o verdinho, né? Liberado, está apto para entrar no céu. Só lembrando nesse vídeo, não sei quantos assistiram, mas tem no YouTube, se você quiser procurar, mostrando o que nós estamos falando, irmãos. Não existe um mais salvo ou menos salvo, nós somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus Cristo. Eu não mereço nada nem antes e nem depois de ser salvo. E nem posso fazer nada para merecer a salvação antes e nem depois de ser salvo para manter a salvação. Porque não depende nada de mim. Mas Jesus já fez tudo. Nós já vimos vários versículos que tratam claramente da salvação. Já vimos vários versículos que tratam claramente da salvação. Nós vamos ver aqui alguns exemplos desses versículos, né, que nós vimos, vamos ver apenas 8 textos bíblicos, lembrando aí de textos que falam sobre a salvação. E depois nós vamos entrar aí em alguns textos que falam sobre discipulado. Então você vai entender, você vai realmente conseguir distinguir claramente os textos que falam sobre salvação e os textos que falam sobre discipulado. Mas só para lembrar então os textos que falam sobre salvação, eu vou ler rapidamente, ok? Não vou comentar, porque são textos bem conhecidos, e já falamos bastante também sobre alguns deles aqui. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, versículo 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Atos capítulo 16, versículo 30 e versículo 31, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, no caso aqui era Paulo e Silas, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Romanos 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, com exceção aqui do primeiro versículo que eu li, todos os outros falam sobre crer. Todos os versículos que eu li 8 versículos, então 7 versículos tem a palavra crer. Crer em Cristo. Você não vê nenhuma palavra aqui de fazer. Você não vê nenhuma palavra aqui de não faça isso. Mas apenas crer. Esses são versículos de salvação. Agora, falando sobre discipulado, existem graus de discípulos. Não existe graus de salvação. Não existe alguém mais salvo do que o outro salvo. Mas existem graus de discipulado. Existem discípulos, por exemplo, ainda crianças, imaturos. Existem discípulos já maduros. E existem discípulos que já são mestres. Então há graus de discipulado. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, abrir juntos. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, versículo 12 ao versículo 14 diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino ou criança, né? Mas o mantimento sólido é para quem? Para os perfeitos, no caso, discípulos perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você percebe, então, há graus, existem graus de discipulado, existem graus de discípulo, até mesmo o próprio alimento deles são diferentes. As crianças se alimentam de leite, os discípulos, né, de Cristo, que são ainda infantis, né? Infantil, né? No plural, agora fugiu aqui, né? Infantis, né? Falei certo. Soou meio estranho. Então, eles ainda necessitam de leite. Eles não aguentam o sólido mantimento, engasgam. Imaturos, infantis.
Mas os maduros, os mestres, eles já são exercitados, conforme diz aí. Eles conseguem discernir muito bem entre o bem e o mal. Lorival queria falar alguma coisa? Ou não? Ok. Assim que uma pessoa então se arrepende, irmãos, assim que uma pessoa se arrepende de seus pecados e recebe a Cristo como Salvador de sua alma, ele é matriculado aí na escola do discipulado, escola do próprio Deus. E quanto mais estuda, quanto mais obedece a palavra de Deus, ele avança de grau em grau, se tornando cada vez mais parecido com o seu mestre, Jesus Cristo, amém? Então, a gente costuma até muitas vezes dizer a escola da vida, né? Estamos estudando, e um dia nós vamos formar, amém? A nossa formatura vai ser lá no céu, amém? E vai ter um casamento na nossa formatura, né? Então é tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Mas você percebe, então, há uma diferença muito grande quando a Bíblia fala com discípulos e quando a Bíblia fala sobre salvação. Ainda falando, então, sobre o discipulado, João 8:31, João capítulo 8, versículo 31, João 8:31, a Bíblia diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você percebe aqui a diferença deste texto para com os outros textos que nós lemos sobre salvação? Há uma grande diferença. Aqui não está falando sobre salvação. Agora, falando um pouco mais sobre este versículo, a gente já falou outro dia, né? Como nós já falamos outro dia, os verdadeiros discípulos permanecem na palavra de Deus. Isto é fato. Quem é discípulo verdadeiro de Cristo, quem é um salvo verdadeiro, ele vai permanecer na palavra de Deus. Este versículo está confirmando isso. Não existem discípulos perfeitos. No caso, assim, quando eu digo perfeito, realmente que não comete nenhum erro, que é santo, né? Mas existem discípulos realmente caminhando na perfeição. Todos podem ser discípulos verdadeiros. Todos podem ser discípulos verdadeiros, mostrando isso, obedecendo a palavra de Deus nas coisas mais simples e nas coisas mais difíceis também. Ok? Então, só confirmando aí o que eu disse, né? Este versículo, quando Jesus disse, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É um fato. Quem é verdadeiramente discípulo de Cristo, ele permanece na palavra. Ok? E no caso, que só explicando melhor, não existe discípulos perfeitos. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas sim, existe graus de discípulo, como eu já falei. Existem uns que já são mestres, já são mais experimentados, já conseguem discernir bem entre o bem e o mal. Mas outros ainda precisam de leite, precisam de mamadeira. Chora, né, que nem um bebê. Qualquer coisinha chora. Né, e não entende. Se você colocar lá um negócio mais, um ensinamento mais profundo, né, uma bisteca, ele engasga. Tem que dar leitinho na boquinha dele. Muitas vezes tem que dar papinha, tem que mastigar tudo, deixar mastigadinho e dar na boquinha desses crentes que são crianças. Mas os que são mestres, que são já maduros, aí é outra situação, eles conseguem discernir bem tudo. Algumas coisas difíceis. Eu falei aí que esses discípulos verdadeiros, né, todo mundo pode ser discípulo verdadeiro, realmente receber Cristo, né, primeiramente, e depois obedecendo a palavra de Deus nas coisas mais simples e nas coisas difíceis. Eu vou aqui dar algumas coisas difíceis que Deus ordena. Algumas coisas difíceis que Deus ordena. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos lá. Vamos juntos lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz o seguinte:
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou perguntar mais uma vez para os irmãos começarem a discernir uns tipos de textos com outros tipos de textos. Esse texto aqui fala sobre salvação ou fala sobre discipulado? Discipulado, irmãos, é totalmente diferente dos textos. Nós lemos 8 textos com respeito à salvação no início, para ficar bem claro. Então ele está dizendo aqui, né, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é para ser salvo que Jesus estava dizendo isso. Você tem que pegar a sua cruz, você tem que negar a si mesmo. Não é para ser salvo. Isso aqui a pessoa já é salva. Ok? Outro texto, Lucas 14, 26. Isso aqui é uma coisa difícil, viu? Eu estou apenas colocando aí algumas coisas difíceis da palavra de Deus que nós devemos obedecer. Agora, Lucas 14, versículo 26. A Bíblia nos diz: se alguém quer vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vou fazer a mesma pergunta. Aliás, está aí uma palavra bem escancarada, né? Está falando sobre salvação ou sobre discipulado, irmãos? Salvação, discipulado, né? Eu estou com salvação na cabeça, né? Discipulado, irmãos. Porque ele diz aqui, né? Dá a entender, né? E talvez tenha pessoas que usam isso aqui para salvação, né? Porque diz, olha, se alguém quer vir após mim, né? Talvez para salvação, né? E não aborrecer seu pai, sua mãe, ou seja, não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer isso, não fizer aquilo, né? Ou seja, por obras. Então, se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, não pode ser salvo, né? Talvez alguns interpretam assim. Mas você lembra os versículos que eu li no início? A diferença deste texto para com aqueles textos. Então fala sobre discipulado aqui. E é uma coisa difícil. É mais uma coisa difícil de se fazer, de se obedecer, que a palavra de Deus nos manda. E olha o versículo 33 também, no mesmo capítulo, Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Fala de salvação ou de discipulado? Discipulado. Só que são coisas difíceis de se fazer. Mas o discípulo verdadeiro de Cristo, ele vai procurar fazer isso. Como eu já disse, irmãos, não existe discípulo perfeito. Não existe. Nós podemos falar em algumas dessas coisas aqui, mas o discípulo verdadeiro, ele vai buscar isso. Um discípulo verdadeiro, ele nega a sua própria vida e está disposto a sofrer por Cristo, até mesmo sacrificando os seus relacionamentos, principalmente relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, com a própria mulher, com os filhos a quem tanto ama, com os irmãos em carne, no caso, né? E irmãs também em carne. Em outras palavras, ele sacrifica todos os seus relacionamentos. Se algum desses relacionamentos com pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, atrapalha o relacionamento dele com Deus, ele fica com Deus. Ele fica com Jesus. Como o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Se você não negar todas essas coisas, você não pode ser meu discípulo. Realmente você não é. Nunca foi, em outras palavras. Porque o verdadeiro discípulo, ele vai me escolher, né? Jesus falando, né? Vai me escolher primeiro do que as outras pessoas. Um outro exemplo também está em Mateus.
Então está claro, irmãos, enquanto os irmãos abrem lá em Mateus 18, 34 e 35, então está claro para todos que estes versos não falam sobre salvação. Não são as boas novas nesses versos de salvação em Cristo Jesus, mas mostram que o discípulo de Cristo deve estar disposto a enfrentar na caminhada com Cristo. Só um verdadeiro discípulo, como eu já disse, né? Só um verdadeiro discípulo de Cristo, nascido de novo pelo Espírito Santo, pode obedecer essas coisas. Caso não seja discípulo, ele vê isso aqui negativamente. Ele não aceita. Aí dá para você pensar, né? Se alguém prefere o pai, se alguém prefere a mãe, se alguém prefere os irmãos carnais, se alguém prefere os seus próprios filhos no lugar de Cristo, então nunca foi discípulo de Cristo, apenas está seguindo uma religião. É um crente nominal, como nós já falamos outro dia. Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35, um outro exemplo neste texto também. Diz o seguinte: indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Talvez você já ouviu alguém pregar nesse texto e falar sobre salvação. Não sei, talvez, né? Pelo menos eu não me lembre de eu ter feito isso. Mas também não posso afirmar que não fiz. Porque muitas vezes nós podemos, infelizmente, errar, como eu já disse, não somos perfeitos. Mas aqui, irmãos, nós vemos esse outro exemplo, um discípulo verdadeiro, ele nega, né, a sua própria vida, eu já disse isso. Mas aqui nós temos 3 provas de que este texto fala de discipulado e não de salvação. 3 provas. Primeiramente, como nós já vimos claramente, está falando sobre perdão. Né, esse servo que ele foi perdoado pelo seu senhor, uma dívida imensa, e ele tinha uma dívida razoável, né, irrisória, um valor bem baixo, de um outro conservo dele, e ele não perdoou. Então esse texto, essa história aqui, não está falando sobre a salvação, mas discipulado, e eu vou provar com 3 pontos. Primeiro, um mau servo aqui, ele foi entregue a quem? Aos atormentadores, e não a Satanás. Ele não foi entregue a Satanás, ele não foi entregue aos demônios, ele não foi entregue ao inferno. Ele não foi entregue às trevas exteriores, como nós vemos em outros textos, né? Mas ele foi entregue aos atormentadores. Irmãos, qualquer pessoa que não sabe perdoar, ele é atormentado. Ele é atormentado. Você já viu alguém que não sabe perdoar? É uma pessoa atribulada, atormentada. Atormentada pela vida, atormentada pelas pessoas. E eu sei, abre porta, sim, eu sei. Abre porta para o diabo trabalhar também nessa vida. Né, um coração magoado, alguém que não sabe perdoar, abre porta. Então ele é realmente atormentado. Então ele vai ser entregue a esses atormentadores. Mas não é uma questão aqui de ser condenado ao inferno ou de perder a salvação. Não é uma questão aqui. Não tem nem como dizer isso aqui. Segundo lugar, por que esse texto fala de discipulado também? A punição dessa pessoa é temporária. Porque a Bíblia diz aí, até que pagasse tudo o que devia. Até que pagasse tudo o que devia. Então, a condenação desse servo, desse mau servo, é temporária. E em terceiro lugar, basicamente junto com o segundo lugar, ele será restaurado à comunhão quando se arrepender e confessar o seu pecado. Né? Ele vai pagar a sua dívida, né? E será restaurado quando se arrepender e pedir perdão pelo que ele fez, né? Pelo pecado que ele cometeu aí, de não ter perdoado aquele conservo da mesma forma que o seu senhor fez com ele. Ok? Até aqui alguma dúvida? Pergunta? Agora nós vamos responder 2 textos específicos, ainda falando de discipulado, ok?
vamos responder dois textos específicos. Primeiro, Mateus 19, versículo 29. Agora aqui já vai ser mais profundo o negócio, né? Aí agora é só para os maduros, né? Se for criança, vai engasgar. Eu estou brincando. Mas Mateus 19, versículo 29, diz o seguinte, a palavra de Deus aí. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Pô, agora falou de vida eterna, pastor. Agora é um texto de salvação, pastor, não é? Irmãos, esse texto aqui, ele não só mostra que o discípulo tem a vida eterna, ele só vai herdar, quando alguém herda, porque já tem, né? Então, não só mostra que ele tem a vida eterna, mas também mostra os galardões, as bênçãos da vida de um discípulo verdadeiro, né? As bênçãos que ele irá receber durante aí toda a trajetória, durante todo o aprendizado, logicamente, como diz o texto aí, né? Deixando aí, negando, como a gente leu em outro texto, tudo o que ele tem, desde de bens até mesmo de pessoas chegadas, pessoas realmente amadas. E ele vai receber grandes bênçãos por isso. Eu me identifiquei um pouco, né, com esse texto aqui, depois eu vou explicar melhor. Mas um outro texto também que nós queremos responder é João 12, versículo 25. João, capítulo 12, versículo 25. João, capítulo 12, versículo 25. A Bíblia nos diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. De novo aí, vida eterna. Para não deixar dúvida, né? Ali em Mateus 19, 29 tinha a palavra vida eterna, no final herdará a vida eterna, e agora João 12, 25 tem aí, guardá-la, no caso aí a sua vida, né? Se você odiar a sua vida, você vai guardar a sua vida para a vida eterna. O que os irmãos acham? Fala de salvação ou discipulado? Aqui, irmãos, mais uma vez, não está se referindo a ganhar, não está se referindo a se apossar da vida eterna. Você não vê essas palavras aí. E lembra os textos que nós lemos sobre salvação no início, né? Não tem palavra crer aqui. Então não está se referindo aí a ganhar a salvação, mas se refere novamente aos galardões, às bênçãos, às alegrias de um discípulo verdadeiro que já tem a vida eterna. Você percebe que está falando, tem a palavra vida eterna, mas todo o contexto não fala sobre salvação, não fala sobre crer em Cristo, mas fala sobre fazer, né? Sobre ser um bom discípulo de Cristo. E somente, realmente, os verdadeiros discípulos de Cristo é que vão realmente fazer essas coisas. Ok? Eu me identifiquei um pouquinho com esses versículos, porque eu fui salvo, como eu já disse, né, muito cedo, né, com 10 anos de idade. Teve algo também que ajudou um pouco, né? Nós não éramos muito, pelo menos com parentes, né? Não era muito chegado também, né? Tinha uma amizade, mas não era aquela coisa tão chegada como algumas famílias. Mas, por exemplo, aí, quando nós chegamos aí em mãe, pai, no caso os irmãos sabem, né, que eu fui criado por um padrasto, né? Padrasto. Mas teve um certo momento que eu tive que decidir, né, entre os meus pais e aquilo que eu cria. Eu não vou colocar aqui por detalhes, para talvez não deixar uma má impressão. Mas eu tive que decidir, principalmente com respeito àquilo que eu cria, né? Com respeito à salvação eterna.
com respeito à segurança de salvação. E eu escolhi Cristo. Depois eu tive que escolher entre servir a Deus ou ficar em casa com a minha mãe, viúva. Você acha que ela precisava de mim ou não? Com um menino cadeirante em casa para cuidar. Você acha que ela precisava de mim ou não? Não digo que foi fácil, irmãos. Não digo que foi fácil. Mas eu sabia o que Cristo realmente queria da minha vida. Eu lembro do dia que eu saí de casa, a primeira vez, para não voltar mais. Eu fui chorando do carro, assim que eu entrei no carro, até a rodoviária. Né? Provavelmente minha mãe também. Mas o verdadeiro discípulo, ele não coloca obstáculo para servir. Ele não ama mais, nem mesmo a sua própria mãe, do que a Cristo. Você acha que no tempo que eu estou aqui, já inteirando aí, se não me engano, 14 anos, você acha que nunca minha mãe falou, vem, volta para Franca. Conversa aqui com o pastor Paulo, vê se não tem algo aqui para fazer aqui. Mas eu sabia que Deus me queria aqui. E por isso, né, eu sempre falava para ela, mãe, se Deus realmente quiser, Ele vai mostrar. Ele vai realmente mostrar, Ele vai me encaminhar, Ele vai realmente fazer acontecer, né? Eu não preciso ficar falando, perguntando, e se eu fazer isso também, eu vou estar passando na frente de Deus, né? Então, eu não posso. Né? Estamos orando, se for da vontade de Deus, Ele quiser que eu trabalhe aí em Franca, Ele vai mostrar, Ele vai direcionar, né? Então eu sempre falava para ela isso, mas os irmãos sabem como é que é amor de mãe, né? Sempre quer ter os filhos perto. E logicamente, né, deixando mãe, deixando irmãos, deixando amigos, deixando os próprios irmãos na fé também, para servir a Deus. Muitas pessoas, mudando um pouco de assunto, muitas pessoas não se convertem, sabe? Por quê? Muitas pessoas não recebem Cristo, sabe por quê? Na cabeça deles, né, eles acham, eu vou virar crente. E eles não fazem isso, não aceitam Cristo como Salvador, não se convertem a Jesus Cristo, não entregam suas vidas a Cristo para a salvação eterna, porque fica com medo dos familiares. Tem uma religião na família, uma religião que impera. O que meu pai vai dizer? O que a minha mãe vai dizer? O que meus irmãos vão dizer? Eu vou virar chacota da família por virar um crente, né? Isso não existe. Só estou falando algo que fica na cabeça das pessoas, né? Virar crente. Isso não existe. Não existe. O que realmente acontece é uma conversão, é uma transformação. Mas virar crente, isso aí é um falatório que se tornou comum e as pessoas dizem, né? O verdadeiro discípulo, irmãos, ele larga tudo para realmente ficar com Cristo. E ele vai servir a Cristo. Amém? Não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Amém? É bem diferente. Pai, obrigado, Senhor,